Olá, empreendedores! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Move Talks. Aqui, aonde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. E hoje, gente, essa mesa está recheada de pessoas preciosas, mulheres incríveis, para que possamos conversar sobre um assunto muito importante para você que decidiu empreender. Sabe aquela ideia de ter uma identidade visual, construir uma logomarca forte que represente você e o seu negócio? Vamos falar sobre isso. Só que o assunto não pode parar por aí. A relevância de trabalhar em paralelo com o registro da sua marca, para que o trabalho que é feito com toda a construção de uma identidade não seja perdido e você se aproprie, de fato, da sua marca. Quero apresentar para vocês, primeiro, a Jaqueline Souza. A Jaqueline, gente, ela é fundadora da Continuar Marcas e Patentes, especialista em propriedade industrial e intelectual. Gente, esse é um assunto extremamente relevante, porém é algo que muitas vezes os empresários não dão atenção. Só que isso pode gerar sérios prejuízos, então é importante vocês se atentarem para essa especialidade da Jaque. Há mais de 20 anos, ela está protegendo sonhos, histórias e a coragem de empreender. E fala a verdade, é coragem mesmo, né, gente? Apaixonada pelas histórias e propósito por trás de cada marca com a qual ela trabalha. Ela atua de forma estratégica, de maneira essencial para que os negócios não apenas comecem, mas que de fato continuem, cresçam e sejam, referência em suas áreas de atuação. Jaqueline, seja muito bem-vinda. É uma honra te receber aqui, viu, mulher? Obrigada, te agradeço demais. O que falar após, essa apresentação? Muito prazer, sou Jaqueline Souza, da Continuar Marcas e Patentes, mas já estou aí há longa data nessa caminhada. Inicio em 2003, ainda menina, não preciso revelar a idade, e quando sou ali uma secretária, não sabia o que era marca. O que é marca para você? E eu começo dessa maneira. Ali descubro um mundo, descubro estratégias, descubro marcas, mas principalmente propósitos e continuidade. Mentes que me inspiram, pessoas que trazem ali estratégia para criação e registro. Então eu, uma menina ainda, inicio dessa forma e assim perduro, e honro grandemente o meu período CLT, 18 anos dentro de uma mesma empresa, atuando nessa área e hoje com a coragem de trazer a continuar com o propósito, com as histórias que eu sei, que eu protejo, porque sim, é estratégia e eu estou aqui fazendo parte, de alguma maneira, de cada uma dessas marcas novas e as que já estão aí no mercado há muito tempo. Maravilhosa, Jaque! Muito grata estar aqui. Que bom. É bom te receber aqui, viu? E eu quero chamar para nossa conversa uma parceira de longa data, a Paula Araújo. A Paula, gente, ela é designer gráfica. Tem um trabalho focado em transformar ideias em identidade. E olha, eu vou falar, gente, eu sou cliente, sou parceira e eu posso garantir que é exatamente isso que ela faz. Eu chego com as ideias, daqui a pouco ela me chega com coisas maravilhosas prontas. Ela realmente faz o que ela promete. Ela é especialista na criação de identidades visuais, de apresentações estratégicas e propostas comerciais. Propostas que realmente vendem. Ela ajuda marcas a se posicionarem com bastante clareza e exclusividade, traduzindo a essência de
cada negócio em soluções visuais que comunicam e conectam de verdade. Ela tem um olhar extremamente apurado, gente, para que realmente esse design se sobressaia e também para o marketing. E ela acaba unindo a estética com a estratégia para que ela possa entregar materiais profissionais, funcionais e de alto impacto. Além disso, ela está construindo também a sua própria marca pessoal, uma marca forte que inspira e eleva o padrão visual de muitas empresas por onde ela vai. Paulinha, seja muito bem-vinda, mulher. Obrigada, é uma honra recebê-la aqui. Fica à vontade. Imagina, o prazer é tudo meu. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. Quero agradecer ao público, né, que vem assistindo essa programação incrível, que eu não tenho perdido um episódio do Movie Talks. Eu sou apaixonada e sou conectada com cada história aqui. Falando um pouco de mim, né, eu iniciei com muita curiosidade e acreditando que eu poderia fazer melhor do que aquilo que eu encontrei. Um design não basta ele só ser bonito, ele precisa de estratégia e ele precisa conectar com o público-alvo. E esse é o meu objetivo, é trazer com que os designers, as imagens que nós representamos a cada produto, que ela venha se conectar com o seu público e venha transformar em vendas para cada empresário. Maravilhosa, Paulinha. Que honra ter você aqui. Tô muito feliz, viu? Obrigada pelo convite. Gente, olha, essa mesa hoje tá florida, tá linda. São mulheres incríveis, são mulheres inspiradoras, cada qual com a sua história. E a gente vai conhecer um pouquinho do que elas têm a compartilhar conosco neste episódio. E eu quero começar com você, Paulinha. Eu quero, antes de entender mais sobre essa construção da identidade, eu quero que o público te conheça. Eu já te conheço. Digo para você que você é uma mulher incrível. Eu agradeço demais a Deus de ter conhecido você. Tivemos uma conexão em comum que acabou nos conectando e eu agradeço demais dessa conexão ter acontecido, porque você é valiosa, você é preciosa na minha vida. Eu quero honrá-la por tudo que você já fez por mim, pela Crucial e pela Movie Talks também. E agora eu quero que as pessoas te conheçam um pouco, mulher. Quem é a Paula e como a Paula chegou nesse lugar de ser designer? A Paula, ela é uma pessoa muito criativa, muito corajosa e determinada. Eu não gosto de fazer nada pela metade, nem de qualquer maneira. Para mim, todas as coisas, elas existem no quê e no porquê. Elas têm que ter um sentido para acontecer, né? E quando eu iniciei, eu tinha acabado de ser demitida do CLT. Eu também trabalhava com marketing, mas na época era marketing comercial. Trabalhava mais nas questões de eventos, de estratégia de vendas, enfim. E eu engravidei, passado a minha gestação, eu voltei ao trabalho, né? No período de licença, passou um mês, me mandaram embora. Então, ao estar em casa, eu fiquei assim, agora, né? E aí eu não tinha rede de apoio, porque junto com a minha gestação eu tinha mudado de endereço, mudado de bairro, e então minha vida assim virou de ponta cabeça. Da Zona Sul, fui morar na Zona Leste de São Paulo, não tinha parentes próximos, não conhecia ninguém, e ali eu fiquei numa situação, o que eu vou fazer agora, né? E eu sempre tive muita curiosidade nessa questão de design, onde que as pessoas iam, onde elas chegavam para poder produzir um material e o que esse material ele transmitia para as outras pessoas. Nisso, olhando ali o Facebook, eu vi um amigo meu que ele estava se candidatando, né, na época deputado, é um pastor amigo meu, e aí eu falei, não, esse material não tá bom, eu consigo fazer melhor que isso. E ali eu pedi para que ele deixasse, né, eu desenvolver a campanha dele, comecei com ele, depois eu fui me conectando com outros empresários, pedindo também que eu pudesse fazer o material para eu poder desenvolver tanto conhecimento quanto portfólio. Fui fazendo cursos e cursos, até que eu consegui chegar ali na parte autônoma, né, assumindo o meu negócio, entrando de cabeça no empreendedorismo, e aí já estou há 6 anos atendendo aí em torno de mais de 150 marcas. Uau, uau, 150 marcas, parabéns, viu? Parabéns. E Paulinha, é muito comum, né?
mulheres, ao engravidarem, tirar suas licenças quando retornar, infelizmente existe um movimento no mercado, né? Que acaba não privilegiando as mães. E é irônico isso, né, gente? Eu sei que é um assunto polêmico, mas a gente sabe que, real. né? É real, tá? E muitas mulheres, ou porque foram demitidas, ou às vezes porque queriam ter mais tempo com seus filhos, com a casa, com o marido, acabam por optar estar neste lugar. Vou empreender, vou muitas vezes constituir um negócio de casa para que eu possa conciliar todos estes papéis, né? E são muitos papéis que a gente desempenha, né? Maravilhosa a sua história. Já conhecia aí um pouquinho, mas é sempre bom ouvi-la. E agora, Jaque, eu quero saber um pouco da sua história. Mulher, eu realmente não conheço a sua história. Vai ser uma surpresa, inclusive, para mim. Me conta, como que você chegou nesse lugar? Você já contou aqui que começou também no CLT, né? Tem uma vasta experiência até você chegar no lugar de ousar, de ter coragem de empreender. Primeiro, parabéns por essa coragem, porque a gente sabe que de fato é desafiador empreender, ainda mais no cenário brasileiro, a gente sabe dos desafios existentes. E também quero conhecer aí a sua história. Então, conta pra nós. Ai, vamos, vai ser um prazer. Né? E eu que tanto ouvi histórias, hoje estou aqui, né? Glória a Deus por isso, honrando a minha, contando a minha. Tá? Então, estarei aqui partilhando que sim, começo menina, começo sem nem saber o que é marca e patente, o que é o universo, né, de propriedade industrial e intelectual, que é muito amplo, muito. Então, falamos de nomes, de identidades visuais, falamos de criação, né, que são patentes, de direitos autorais. E eu não tinha a percepção do que era isso. Ainda menina, secretária, e aí tem algo diferente. Isso é notado por um cliente do dono da empresa. Olha, manda um chocolate para tua secretária, quando eu ainda entrava em contato apenas para confirmar se o fax havia chego ou não. Então, isso começa, eu vou para o mundo, eu vou atuar diretamente com os clientes, numa época que nós não tínhamos, né, logicamente, todos os acessos hoje, tecnologia, online, presencial, e ali eu me encontro e não saio, né, o fim desse ciclo se dá realmente dentro de 18 anos aí. Uau, então eu fico na nessa mesma empresa. Eu inicio em 2003 e nunca deixei efetivamente, mas eu me ausento um pouco dessa área. Sou formada em serviços jurídicos, notariais, cartório, então eu acabo tendo uma outra amplitude. Passei aí em alguns escritórios de cunho jurídico, mas por pouco tempo. E volto a falar de marca e patente quando eu percebo que o que eu carrego também pode trazer ali para microempreendedores, pessoas físicas, algo a mais. E aquilo dali me completa de uma maneira, mas não é fácil, né? Eu saio de um encontro com mulheres, tendo auxiliado pelo menos 4 delas e falando, não deixa isso. Até que num dado momento uma pessoa me procura, eu olho para aquele cenário, sei fazer. E sei fazer bem, né? Com toda a honra desse bem que eu estou falando. Olho para aquilo e falo, poxa, eu também preciso. E assim se inicia, né, o meu primeiro trabalho. E é mágico, eu percebo que as pessoas que eu tenho nessa longa data, né, e carreira, as pessoas elas estavam ali para mim. Então, parceiros da área jurídica, pessoas da área administrativa. Então, hoje você vê uma pessoa, mas existe todo um trabalho por trás, né? É realmente uma ousadia, é uma movimentação em uma mesa que eu
Honro a deusa, que honra a vida de vocês por essa intermediação. Estamos numa conexão, que eu trago, inclusive, a Paula por, né, uma conexão nossa, um presente. Estivemos juntas levando essa temática numa palestra. E ali eu começo a ver uma Jaque que até então eu não tinha enxergado, por mais que alguém me dissesse. E aí eu visito raízes minhas nesse período de ausência, né, da área comercial e efetivamente de registros de marca, num trabalho de autoconhecimento, da minha paixão por pessoas. Eu percebo os cursos que eu já tinha feito nessa temática. Então, eu começo a ver que eu posso entregar isso, vivendo essas histórias, levando estratégia. Infelizmente, nem em tudo o mundo jurídico advogado ele resolve, tá? Então, não resolve. Mas enquanto a gente tem uma situação, se houver um caminho e a pessoa acreditar no negócio, eu estou acreditando junto, eu vivo junto. Então, é uma Jaque menina, mãe de 2 filhos, né? Novamente, a gente não fala de idade, mas ter 2 filhos, um de 19 e uma filha de 14, é realmente... Nossa, seus filhos já são... Um é adulto! Exato, e uma adolescente. Exato. Você dormiu no formol, é isso, né, Jaque? Pai, você ouviu, né? Dormiu no formol. Obrigada. E foi exatamente nesse processo, pós-divórcio, me encontrando e trazendo e me socorrendo do meu filho, que sim, hoje é um adulto. Mãe não sabe mexer no Canva, nisso, aquilo. Ajuda. Filho ajuda. E é isso, até de onde poderia não ter união. E estar aqui com vocês, levar o meu propósito, porque eu sei o que eu posso auxiliar, e mulheres me fizeram acreditar nisso, assim como toda uma carteira que havia ativa de mais de 500 clientes. Não estou falando de marcas, estou falando de 500 clientes que estavam ali, ativos, cada qual, às vezes, um com uma marca, outros com 30, 40 marcas. Né? Então, eu faço parte de muita história e hoje você está me ajudando a construir mais essa, me conectando com a Paula, que é um prazer estar aqui novamente com você e partilhando esse assunto, levando para a tua audiência. Maravilhoso, Jaque. Parabéns pela sua história, viu? Gente, é sempre gostoso a gente começar os episódios indo para esse lugar mesmo, de conhecer um pouco as pessoas que estão conosco. Eu digo que ouvir histórias, para mim, é um grande hobby. Então, é uma satisfação ouvir um pouco de vocês, contando aí da história de vocês. E, Paula, eu quero te fazer uma pergunta agora, que vai mais direcionada para essa questão da identidade, né? Da construção de uma identidade de marca. É muito comum, quando a gente começa a empreender, a gente começar de uma forma bastante amadora. Alguns que têm um pouquinho mais de habilidade e de um olhar mais bem trabalhado, refinado para o design, até conseguem fazer uma coisa mais bem elaborada, o que definitivamente não é o meu caso. Gente, não sou nada boa, eu tenho 0 habilidade na parte artística. Só para vocês saberem, eu corria da aula de educação artística, rasgava todos os meus trabalhos e ia chorando para a escola. Tá? Essa é a minha triste história. Essa é a minha triste história. Mas assim, a gente começa muitas vezes de forma amadora. Ou a gente tenta mesmo fazer usando um Canva da vida e afins. Ou então a gente só coloca um nome, uma letra mais trabalhadinha e tá tudo certo. E muitas vezes a gente acaba indo para um lugar de amadorismo, de fato, né? Porque uma imagem, ela comunica mais do que 1000 palavras. Além de uma imagem comunicar mais do que 1000 palavras, existe uma primeira impressão. E quando essa identidade não está sólida o suficiente, qual é, né, essa primeira impressão que é comunicada para o cliente em potencial? Então, pensando nesses pontos, primeiro, fazer esse empresário entender a importância de investir desde o primeiro momento na construção dessa identidade. Por quê
que isso é tão importante, por que que isso é tão relevante, se os custos são muito altos para começar a construção dessa identidade e como se dá aí os primeiros passos para isso. Bom, entrando primeiro no assunto do Canva, né? Eu acho que essa ferramenta, hoje ela é usual para muitos empresários, principalmente para aqueles que às vezes nem têm acesso a um designer ou algo nesse sentido. Qual a minha visão em relação ao Canva, né? Como uma loja de departamento. Ali você só vai colocar a sua etiqueta. Ali, às vezes, você coloca o seu nome, às vezes você já tem uma logo que você criou no próprio Canva, coloca ali, mas se você abrir ali a rede social, a sua vitrine na rede social, ela vai ser igual à do vizinho. Porque muitos buscam recursos ali. Então, a partir do momento que você entra em contato com o designer e que ele faz uma estratégia, ele pensa de acordo com o seu negócio, ali você já direciona o seu negócio para uma classe mais alta, para uma apresentação mais plausível, para algo mais assertivo. Você pode conversar diretamente com o seu público. Então, ali, dentro de uma imagem, você coloca o tom de voz que você quer falar com o seu público, seja ele mais clássico, seja ele mais, assim, sênior, ou mais jovem, mais moderno. Então, você consegue trabalhar essa questão dentro das imagens. Às vezes, não é uma palavra em si. Às vezes, é realmente a imagem que vai comunicar com o seu público, que vai trazer com que esse público entenda que o seu serviço ou o seu produto realmente se aproxima daquilo que ele busca. Então, isso é muito importante. Em relação à identidade visual, existem vários questionamentos, né, que a gente faz com os empresários para entender o que ele quer daquela marca, onde ele quer chegar, qual o público-alvo, para a gente poder fazer essa construção dentro de elementos, de tipografia, de cores, que tem toda uma estratégia para poder ser trabalhada. Maravilhoso. E Paulinha, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão. O Canva é uma loja de departamentos. Uau, que super sacada você trouxe aqui. E pra gente se preocupar, né, em sair desse lugar de ficar usando os modelinhos prontos, porque, de fato, você vai ficar semelhante a uma gama gigantesca de outros profissionais e empresas que, nesse processo mais amador, acaba indo para esse lugar. E eu super entendo quando você diz em elevar a imagem. Não é diferente. Gente, eu vou contar aqui a historinha do Movie Talks. O que eu mandei para Paula é vergonhoso, mas eu sabia que ela ia fazer o trabalho. Eu mandei uma apresentação para ela, eu mandei as orientações para ela, eu mandei a ideia do logo, gente, de forma tudo muito amadora. Quando a Paula começou a trabalhar em todos os materiais, uau! É outro nível, gente, é notório, assim, a percepção, ela é extremamente clara do que é você tentar fazer sem ter o conhecimento devido para isso e, ao mesmo tempo, quando você tem a profissional com capacidade, com gabarito para fazer esse trabalho acontecer. É nítida a diferença. Gente, olha que chique isso daqui. Linda, linda minha caneca, entendeu? Mas por quê? Porque tem a mão da Paula. Se fosse a minha, estaria terrível, tá? E é sobre isso, é muito sobre isso, essa questão do design. E me conta, Paula, em relação a essa construção da identidade, como que esse empresário dá os primeiros passos na busca desse profissional e o que ele precisa ter de informação para que esse profissional realmente faça uma construção adequada para a realidade dele? Em primeiro instante, eu acho que buscar os concorrentes, as pessoas que se aproximam do seu trabalho, do seu modelo de negócio, e olhar quais os diferenciais que ele tem, e entender ali na identidade visual o que você se identifica, né? Para poder saber se dá para transformar isso para um modelo de negócio seu. Buscar a referência não significa que a gente vai fazer igual, mas é entender os gostos. Tem gente que gosta realmente da fonte mais serífica, aquela fonte mais sênior, muito usual por advogados, por médicos.
Tem quem goste da fonte mais clara, mais clean, mais redondinha, que aí dá essa sensação de movimento, de continuidade. Então, vai muito do gosto particular de cada um, mas trabalhando esses gostos dentro de estratégias. É como eu costumo dizer, não adianta eu gostar de uma flor e de uma borboleta se o meu produto ou o meu serviço não conversam com esses elementos. Então, a gente tem que pensar com maturidade empresarial para entender aonde o negócio vai chegar, aonde você se enxerga, por exemplo, daqui 5 anos, onde você espera que o seu negócio esteja, aonde o seu público-alvo está, porque também não adianta eu fazer um material muito sênior se o meu público é mais dia a dia, mais casual. Então tem que ser tudo pensado num contexto para poder chegar ali num objetivo, né, num senso comum, onde você atinge ali os objetivos que você busca para o seu negócio, para a sua empresa. Maravilhosa, Paulinha. Gente, presta atenção no valor que a Paula colocou aqui. Aonde você quer estar em 5 anos? Qual o seu nível de maturidade empresarial e aonde você quer, o que você quer alcançar? Quando a gente tem esse tipo de clareza, a gente já começa uma construção de forma mais assertiva. Agora, se a gente tiver tudo, vamos fazendo. Vai vendo no que dá. A gente vê onde chega. Como é que vai para um lugar de realmente fazer algo que seja refinado ou fazer algo que seja maduro e que atenda de fato o seu público, né? Essa questão de vamos fazendo, vamos mudando no decorrer do tempo, ela é bem complicada, porque ela vai trazer uma inconsistência para a marca. Então, ela não passa confiança. E quem vai investir em quem não confia? Ninguém investe. Então, assim, a partir do momento, eu pensei, hoje eu decidi, eu vou empreender, eu vou fazer o meu negócio. Tá, você vai trabalhar com o quê? Vou trabalhar com X serviço, X produto. Ok, qual o seu público? Aonde você quer chegar? Para poder entender qual o início ali, mesmo que num futuro você necessite de um rebranding, que aconteceu inclusive com a minha marca, mas você tem que começar já transmitindo essa confiança. Mesmo sendo pequena, a gente já tem que pensar como grande. Hoje, querendo ou não, principalmente depois da pandemia, muitas marcas ali nasceram na pandemia. E só ficaram aquelas que realmente já consolidaram desde o começo. A Crucial, né? A Crucial nasceu na pandemia. A gente se conheceu ali no finalzinho da pandemia, né? E foi muito sobre isso, muito sobre isso. E assim, Paulinha, eu vou falar da Crucial. Eu já tinha uma visão muito clara do que eu queria do negócio. Então, antes mesmo da gente se conhecer, porque eu comecei a Crucial no início da pandemia, eu já contratei um designer para poder fazer a minha logo. Né? Eu já tinha esse tipo de clareza e eu sabia onde eu realmente quero estar, aonde eu quero chegar. Então, eu já tive essa preocupação. Por conta dessa maturidade empresarial. Mas não porque eu seja boa e tenha essa questão voltada para o visual. Porque você sabe que não, né? Mas, como eu não tenho, já fui direto para contratar um profissional que tivesse, né? Paulinha, muito legal. Agora eu quero chamar a Jaque para essa conversa. Pessoal, e olha... É real o que eu vou trazer aqui para vocês e o que a Jaque vai compartilhar conosco. Sim, você precisa consolidar a sua marca, ter uma identidade, uma presença com essa identidade, gerar confiabilidade, como a Paula compartilhou, gerar credibilidade e autoridade. Só que não vai adiantar você começar muito bem, sem se preocupar com a propriedade dessa marca. É aí que a Jaque entra para a conversa. Né, Jaque? Exatamente. Coisas que muitas vezes, e muitos empresários não têm a menor ideia desta temática. O que é essa propriedade intelectual? Não vou nem entrar na industrial, que é outro buraco quase sem fundo. É mais na intelectual mesmo, mais trabalhar com essa questão de marca. Então, primeiro, Jaque, fala pra gente o que é, porque muitos empresários não têm a menor ideia do que é. Ok, vamos lá. Estou aqui com vocês e é parte do que vocês já estão colocando aqui. Eu tenho a marca como o nome, a forma que a pessoa ela quer ser vista. Como que vão te chamar? Como que você vai atender o teu telefone? Então, a marca, ela nasce daí.
pura e simplesmente um nome. E uma das apresentações, né, que nós temos para resguardo, forma de apresentação de registro, é logotipo, é a identidade visual. Ela reflete a identidade que está de fato por trás daquela pessoa, daquele empreendedor. É o que você conecta, é como você vai ser lembrado. Então, temos pessoas que gravam visualmente. E isso você vai perdurar de uma outra maneira. Vocês trazendo aqui, a minha cabeça voltou, assim, quando eu perguntava exatamente isso. A pessoa, ela chega normalmente quando ela já tem um problema. Então, ela chega com a questão já do afetivo ali relacionado ao nome, querendo que você ache a solução e diga que ela pode fazer. Mas temos também aquele que acredita. E que quando eu falava, você tem um logotipo? Uma logomarca? Você tem uma identidade visual? Você tem algum símbolo? Então eu colocava sempre da maneira mais simples possível para que a pessoa ela pudesse identificar. Tenho sim, tenho sim. Você encaminha para mim, por favor? Eu recebi desenho, tá? Pessoa no desenho. Pegar a folhinha. Olha, eu quero aqui assim. Tá, eu não consigo levar dessa maneira. O que a gente pode fazer é reserva aqui, a gente já se providencia no requerimento do nome, que é uma forma de apresentação que é a marca nominativa, e você já, por gentileza, pede para alguém preparar. Por quê? Porque a tua identidade, ela está refletindo aquilo que você quer, aquilo que conecta com o público, aquilo que conecta com o que você oferta, com o teu propósito por trás disso. Então, isso precisa ser levado. Hoje, quantas marcas a gente olha o visual e não precisa mais estar escrito para a gente saber qual que é. Então, eu começo a me apaixonar, sim, quando vou para a área comercial e atender. E eu via que essas pessoas, elas perduravam os teus negócios, porque ela acredita, ela tem o sonho, ela tá ali como dono. Eu quero, ainda que eu não quero fazer. Então, para mim, já entra nessa parte. A marca é o mais usual, tá? Como eu falei, propriedade industrial e intelectual ela é bem ampla, mas aquilo que você cria, seja do intelecto ou que você pode replicar de uma forma industrializada em escala, aquilo que você desenvolve. E as marcas são os meios de conexão. Então, se eu pego aqui mais um pouquinho a questão de um replicar de uma gôndola montada ali, o que você encontra primeiro? Se todos fossem iguais, a título de roupagem. Então, a marca, ela é a roupagem. Ela é, sim, uma continuidade do empreendedor por trás. E aí eu vou confessar uma coisa, né? A continuar, ela, num primeiro momento, ela tá ali guardadinha. Falei, poxa, não é porque eu não saiba, mas eu quero, de fato, fazer isso. É esse nome que eu quero levar. Por que continuar? E até chegar nesse ponto, muitas outras pesquisas foram feitas, pensando se fazia sentido com o que eu entrego. E a minha fase é de continuar, a minha fase é de levar não só a complexidade jurídica envolvida, e que ela pode ser muito fácil, inclusive, né? Então, atentem-se. Existem empresários que simplesmente não param para olhar para o coração do teu negócio. Vocês já pensaram quanto que vale uma marca? Mesmo que eu não fale de uma aqui, mas que o produto começa a valer mais do que o que você tem efetivamente. Mas naquele momento eu estava num processo e eu olho para mim e falo, eu preciso continuar. Quando eu chego naquele evento e que eu me sinto útil, entregando o que eu tenho de conhecimento e bagagem, essas pessoas também viram em mim a esperança de continuar, olhar para o presente, trazendo um futuro. E se eu falar de um plágio, porque é um plágio, se você faz um copia-cola e quem tá aí do outro lado, ele precisa pensar, você quer ser só mais um? O que te diferencia no mercado?
Você quer ser uma gôndola? Você quer ser uma Loja de vitrine? departamento, Exato! Você quer ir lá comprar e montar. Você compra na tua loja de departamento, onde todo mundo está comprando, e você monta a mesma vitrine, e quando olhar lado a lado, isso também pode te trazer um problema jurídico, além de não te colocar no lugar em que você deve, no lugar de exclusividade. Então, esse trabalho que pode ser da pessoa que acredita no sonho e que traz um desenho no papel, ele precisa estar protegido. Ele pode ser replicado quando você leva para alguém que vai trazer a exclusividade disso, que vai tirar aquilo que está na tua ideia e que não é passiva de registrar, mas registrar aquilo que você precisa, imprimir aquilo que você precisa. E eu tô aqui nesse meio para proteger. Jaque, enquanto você falava, me surgiu, foi abrindo várias janelinhas aqui de coisas que eu quero te perguntar. Primeira coisa que eu quero falar, e é mais uma observação do que uma pergunta. Você falou um pouquinho da sua própria marca, a Continuar. E é muito interessante que não é só uma identidade visual do negócio. Muitas vezes as nossas marcas carregam a nossa própria identidade. Já reparou isso? Quando eu olho, por exemplo, para o nome da minha empresa, a Crucial, gente, ela tem toda não é o momento de eu contar toda essa história, mas ela tem toda uma história de como que eu cheguei a esse nome. E a palavra crucial, ela realmente expressa parte da minha identidade, do que eu penso, da forma como eu penso. Assim como você falou em relação a Continuar. Sim. Então carrega a identidade, né? E é uma identidade que extrapola a identidade visual, né? Carrega uma parte do empresário, da empresária por trás daquela marca. E aí é extremamente relevante que a gente registre isso, porque se precisar perder, porque uma outra pessoa registrou no seu lugar, é um pedaço de você, porque faz parte da sua identidade, é um pedaço de você que tá indo, né? E é triste, né? É uma parte da tua história. Olha só, vamos pegar a minha, a tua, a da Paulinha, né, que passa por um rebrand, ou seja, a pessoa às vezes está numa fase que já andou, está no rebrand e não fez isso ali ser protegido, às vezes até protegeu o primeiro, mas não se atenta na necessidade de um levantamento e de uma proteção dessa nova parte visual. Agora pensa, você trouxe identidade, você trouxe história, de fato, a marca da tua audiência, você que tá aí do outro lado, a tua marca reflete a tua identidade, o teu propósito de negócio, você está feliz. Difícil é empreender, mas esse é o difícil que nós escolhemos aqui. Então, será que se você perder parte da tua história, de repente apagou parte da tua história, tudo que você construiu, e eu não estou aqui ainda falando de investimento, o preço que você perde junto. Eu estou falando da parte da tua história. Emocional, né? Se você for mais adiante, já pensou? Você não tem essa identidade? E a Continuar, realmente, ela é isso. Por que eu sou? Eu sou expansiva, sou expressiva, sou filha de família pernambucana, então eu gosto de toque, eu gosto de fala, eu falo alto, eu gesticulo, e de repente eu estou num mundo jurídico que não transparece isso, e as pessoas viram pra mim e falam, nossa, você é criativa. Por quê? Porque eu vivi em brainstorm de marketing, caladinha, quietinha, esperando a estratégia que ia vir. Já pensou você perder a tua identidade? Naquele momento que você decidiu, foi crucial a escolha do teu nome. Naquele momento que você, Paulo, fez o teu rebrand, ali você traçou uma estratégia. Ela poderia ter permanecido no nome dela, ela traçou uma estratégia. Aí já pensou perder isso? Gente, não dá, né? Não dá, Jaque, não dá. Precisamos nos ocupar mais com essa questão de registro de marca. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, e de forma didática mesmo, porque, de fato, muitos empresários não têm a menor ideia dessa questão de registro de marcas. Até onde eu tenho conhecimento, eu não sei se eu já te falei, Jaque, eu já trabalhei no escritório de marcas e patentes durante a minha adolescência.
Como foi na adolescência, isso só tem, assim, alguns aninhos. Pouquinho, viu, gente? Pouquinho. Eu saí da adolescência agora. Tem pouquinhos anos, é claro que 1 milhão de coisas mudou. Eu já trabalhei. Eu não fazia o registro em si, mas eu fazia busca. Na época, eu fazia busca e fazia o contato com os clientes, né? Do escritório. E eu lembro que existiam 3 tipos de registros de marca. A nominativa, a figurativa e a mista. Eu não sei se esses nomes ainda existem, se é isso mesmo. E se for outros, por favor, fale quais são esses outros nomes e explique cada um deles para o empresário entender os caminhos possíveis. Tá. Nós temos 4, tá? E temos ainda aí uma 5ª, né? Então, uma mudança, que são marcas de posição, tá? Então, não tão utilizada, porém, uma forma também de proteção. E a gente pode encontrar isso atrelado, inclusive, a produtos, que você atrela a marca àquela roupagem, mas falando realmente do design, né? Da estética. E os mais comuns, que é o nome. Então, antes de você pensar, ou você até pode pensar em ambas juntas, mas alguém tem que te chamar. Ainda que seja pelo teu nome, e quando você vai para o ramo comercial, você leva um nome fictício. Então, a nominativa, que ela te resguarda pura e simplesmente do nome, sem uma identidade visual, é uma proteção muito ampla, evita-se muitas caducidades, que é um procedimento que acaba acontecendo muito. Nós temos a marca mista, que é mais usual, é a mais comum, por ser um único investimento para você amparar quanto a ambas formas de utilização. É como você faz, num primeiro momento, o teu marketing acontecer. Então, quem é de gravar nome, vai gravar nome. Quem é de gravar identidade visual, vai gravar identidade visual. E você, com uma boa estratégia, posicionamento, marketing, exclusividade naquilo que você vai levar, né, para se destacar, você protege junto. A figurativa, que é a 3ª forma de apresentação, ela é maravilhosa quando você já fez essa junção e estrategicamente você passa a partilhar ali, você divide isso e leva a proteção em separado, que é só o símbolo, sem qualquer fonte, sem qualquer escrita. A tridimensional, ela também passou a ser muito utilizada. Por quê? Você tem determinados produtos que aquela embalagem, tá? É puro. Ali é a empresa, é a marca. Então, se eu trouxer aqui um chocolate que tem a embalagem diferenciada, será que a gente vai conseguir lembrar? Se eu trouxer um leite fermentado que tem uma embalagem diferenciada, então ela está relacionada a produtos que pensam e valoram a estética do que você vai entregar. Então, imagina você chegar numa vitrine, numa exposição e encontrar, tá, um perfume que tem aquele formato, só ele tem aquele formato. Então, estrategicamente, eu tenho 4 formas de apresentação de registro e as características são essas: mais comum a mista, o nome te dá amparo, inclusive, para manter a exclusividade, e os demais ele vai trazer ali estratégia. Que legal, Jaque. Obrigada aí por essas explicações, viu? Agradeço. Muito bom. Paulinha, agora sabe o que eu quero saber? Desafios. Porque a gente sabe... Gente, ó, vamos lá. Desafios. Eu sou empresária, ok? Empresário é um bicho que é complexo. A gente quer o melhor com o menor custo e a gente tenta dar o jeito em muitas coisas. E no cenário brasileiro a gente vive muito nesse lugar do famoso jeitinho brasileiro. E é claro que isso gera desafios. E quando a gente fala da construção de uma identidade visual, a construção de uma identidade de marca, devem existir desafios, né, Paulinha? Ah, é constante. E eu acho que não são poucos, né? Não. Conta pra nós um pouco dos desafios. Bom, tem essa questão do Canva, que muitas vezes o empresário já chega com algo pronto do Canva e ele só quer mudar uma cor.
ou quer mudar alguma coisa assim nesse sentido. Às vezes, ou traz uma outra marca e fala, eu quero igualzinho a essa, só quero que coloque, não sei, um ponto, alguma coisa assim nesse sentido. Que são mudanças bem pequenas, mas que, num todo, quando você olha, você identifica ainda outra marca. Ou a questão do papel. Muita gente manda pra mim o desenho ali no papel. Olha, eu quero assim. Aí eu fico olhando e falo, meu Deus, e agora? O que eu faço? Chocada. Como que eu faço? Mas a gente vai desenvolvendo, né? Mesmo sendo no papel, eu até prefiro, porque ali tem a essência da pessoa, né? Ali mostra realmente o que ela sonhou, o que ela pensou pra dentro da marca dela. É 1000 vezes preferível que faça um desenho ali, um rascunho no papel, por mais que não tenha ali as habilidades artísticas, mas pelo menos tenha uma essência, do que simplesmente entrar no Canva e ver lá qualquer imagem e falar, não, eu quero igual. Porque isso traz a questão do departamento, traz a questão de ser mais um na multidão, não tem diferencial. Então, hoje, principalmente para o empresário se destacar, ele precisa ser diferente. Eu brinco que eu penso muito fora da casinha, né? Eu brinco de pensar fora da curva. E o empresário, ele tem que ter isso, porque hoje os serviços, eles são diversos. As pessoas, elas oferecem muitas vezes o mesmo serviço que o meu, o mesmo serviço que o seu, o mesmo serviço que o da Jaque. Mas a gente tem que pensar diferente, a gente tem que saber como que a gente vai se conectar com o nosso público. E isso é essencial. Dentro dos desafios, os maiores são esses, né? O igual, o querer ser igual ao outro. Eu tenho clientes que às vezes chegam para mim e falam assim, não, tudo que... Como que é? Que copia? Que o brasileiro Nada se cria, tudo se copia. E aí você tirar essa crença da pessoa, que isso, querendo ou não, é uma cultura do brasileiro, né? Que nada se cria. Eu tenho uma cliente minha que ela fala pra mim, não, eu prefiro copiar porque eu sei que dá certo. Aí você Grave isso, né? Quando a gente fala de propriedade intelectual, isso é plágio, pra mim, né? Gente. É plágio, né? O que você está crime, construindo? Né? Além de ser crime, plágio, você está construindo na areia. Qual é a construção? Sabe o que é você ser dono? Imagina, você tem que tomar posse. Então, você pode ter um ótimo terreno. Você tem lá. Se você não tomar posse, não tomar direito, é teu? Outra coisa, você tem inspiração, é diferente de você já trazer algo que você pegou da internet. Mas era uma imagem que estava lá. Então, é muito comum isso. Às vezes a pessoa chegar e falar, olha, você criou. Lógico que a gente não conhece. Visualmente, eu sou boa em visualização, eu acabo pegando e falo, já tem mais alguém. E sinalizo. No entanto, hoje os buscadores ajudam nisso, né? Os buscadores ajudam vocês a sacarem se aquilo é um plágio, né? Muito se é uma cópia. Né? Eu vou falar como professora, tá, gente? Professora. TCC. Né, artigos que os alunos tinham que apresentar, né? A gente tem buscadores que fazem buscas. Eu tinha um aplicativo que eu checava se o aluno estava me entregando um plágio ou não. Então, assim, vocês também têm hoje recursos tecnológicos que ajudam vocês na captação de plágio, né? Sim. Mas a autarquia, ela ainda tem uma defasagem muito grande em relação a isso. Você diz o INPI. Exatamente. Tá. Então, quando você leva aquela identidade visual, a possibilidade de você ter esse conflito já está numa base de quando você recebe uma notificação. E para você ser visto, é porque de alguma maneira você cresceu. Então, pequeno ou não, a pessoa ela não acredita nela. Quando ela se torna grande, nós temos grandes histórias de marca que só chega nessa situação. Então, a própria autarquia, ela é defasada na questão da identidade visual. Ele não vai entrar no mérito, a menos que seja algo que se visualize ali muito facilmente. Existem códigos específicos de classificação, que é o banco de dados que traz essa informação, mas ainda assim, o crivo da autarquia, ele tem esse ponto aqui, mais um ponto cego, vamos dizer assim, de melhora que eu acredito que vai acontecer. Então, a pessoa que está lá do outro lado, ela é responsável por trazer isso. Você tem uma identidade? Se você acredita que tem uma identidade, ela é tua, e você vai passar a registrar,
Você tem que fazer. Se você fizer uma marca mista, você vai perder as duas coisas junto. Você perde o teu nome junto com a tua identidade. Gente, o prejuízo é muito grande, né? E é um prejuízo emocional, porque carrega, de fato, identidade. É um prejuízo financeiro, porque conforme você cresce, a sua marca passa a ter um valor de mercado. Então, é um prejuízo amplo, né? É um prejuízo amplo. E, gente, eu citei aqui INPI. E INPI, como a Jaque falou, é a autarquia responsável pelo registro de marcas e patentes, né? É Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, é isso? Industrial. E se você quiser, né, já que sabe fazer pesquisa, esse é o INPI. Algumas pessoas chamam de INPE, mas ele é responsável pela regulamentação dentro do Brasil. Então, empresas que estão aqui ou empresas de fora se socorrem do mesmo lugar, né? E ele é um órgão regulamentador, ele não é um órgão fiscalizador. Sim. Então, todo esse cuidado, inclusive no momento de você fazer a escolha correta da classificação, da forma de apresentação da marca, qual que é a estratégia, para que você está resguardando, pesquisa de viabilidade para não conflitar e ter um indeferimento e só tomar conhecimento ali quando estiver com 2 anos. Então, imagina, você perder, inclusive quando você já é visto em algum lugar. Então, o prejuízo ele é muito maior, né? O acompanhamento, a continuar, ela é, de fato, esse suporte, né? Ou assessoria ou a consultoria dentro daquilo que for viável. Maravilhoso, Obrigada. Jaque. Gente, olha, Não a hora gostei. corre, eu fico sempre muito chateada, sempre. Daniel, nosso técnico, tá aqui rindo de mim, gente. Sério, eu sempre fico muito chateada com esse tempo que corre e nem dá tempo de eu fazer todas as perguntas que eu quero. Que chato isso! Infelizmente, o nosso tempo tá acabando. Eu tenho mais uma pergunta para cada uma de vocês, mas antes eu quero, gente, aquele momento jabá. Olha, primeiro, já se inscreve no canal se você não está inscrito. Curte o conteúdo e faz esse conteúdo de alto valor alcançar aí o público que precisa conhecer mais sobre esses temas tão valiosos para a vida do empresário. Deixa aqui o seu comentário sobre novos temas que você quer ouvir aqui conosco. E aproveitar para anunciar as nossas patrocinadoras e com uma honra imensa hoje com a Paula aqui na mesa. A Paula é a designer responsável, gente, por toda a identidade visual do Movie Talks. Tudo que vocês veem aqui, a caneca, todo o design que foi feito em relação à arte, a identidade mesmo, a presença, né, visual do Movie Talks foi feito pela Paula. Além de outros materiais que ela trabalha para mim, materiais que às vezes vocês nem conhecem, mas que ela tá aí no desenvolvimento para mim. A Paula é designer, vocês estão vendo aqui o nível de competência que ela tem. Precisa desenvolver a sua identidade, precisa desenvolver a sua logo ou artes que realmente comunicam e vendem, a Paula é a profissional adequada para isso. Também tem a Eve, gente. A Eve, ela tá aqui fazendo esse trabalho que vocês estão vendo. Eu espero que esteja bom. Comenta aí, tá bom? O meu visual, a minha imagem tá boa? É a Eve quem tem feito esse trabalho aqui pra mim, gente. Trabalhado a minha imagem, né? A minha presença. E para fazer todo esse processo de construção, é necessário e importante para você também, para que as pessoas te reconheçam como um empresário, uma empresária de autoridade, de credibilidade, de confiabilidade. Sim, a forma que você veste chega primeiro. É o seu cartão de visita. Que imagem que você tem comunicado para o seu público? Vale a pena consultar a Eve para você também desenvolver esse trabalho. E óbvio, gente, a Crucial, a minha empresa, a Crucial Coaching e Treinamento. Nós atuamos com treinamentos na área de comunicação, liderança, vendas e também no desenvolvimento de estratégias para o seu negócio. Precisa de uma mentoria, precisa de um acompanhamento, um desenvolvimento da sua equipe? Nós temos a solução perfeita para você. Agora veja, quero que vocês respondam uma última pergunta para mim, tá bom? Primeiro a Paula. Paula, a identidade, ela carrega uma personalidade, né? Que elementos são esses de personalidade que o empresário precisa pensar para ele criar uma marca forte? Bom, hoje nós trabalhamos os ícones, né? Que eles representam aí diversos significados.
Por exemplo, a minha marca hoje eu trabalho a coruja. A coruja ela traz essa questão de sabedoria, né? Que é uma autoridade. Então, vai trazendo, né, nessa questão de ícones ou mesmo de fontes. As fontes, elas também têm significados, as cores, elas têm significados. Então, assim, hoje os segmentos, eles já têm mais ou menos uma cor pré-definida. Questão de saúde, questão de viver bem, alimentação, essa vida mais saudável. Tem o verde, que é bem usual. Questão de tecnologia, o azul. Então, dentro de cada nicho, já tem uma cor que é mais ou menos predominante. Então, não parte muito do que eu gosto, parte do que é predominante dentro do que eu trabalho. Às vezes, as coisas se casam. E quando não se casam, a gente dá um jeitinho e a gente encaixa ali a personalidade do empreendedor dentro dessa marca. Maravilhoso, Paula. E Jaque, também de forma mais resumida, eu quero entender quais são os passos iniciais que esse empresário precisa dar para poder proceder com o registro da sua marca. Primeira coisa, pesquisa de viabilidade. Entender se dentro da semântica, da fonética, da escrita do nome escolhido, nós já não temos alguém que está ali com o requerimento em andamento, que é o que vai efetivamente impedir de que a história e a marca escolhida morra ali, ou que você seja tomado, vamos colocar dessa maneira, no momento em que você alavancou, no momento em que você se sobressaiu. Então, primeira coisa de tudo, observe se o teu nome, ele já está ali protegido, né, de fato, ou não, se o caminho está livre. E não leve para o caminho, está livre, então quer dizer que a qualquer momento eu posso ir lá e fazer, porque alguém pode achar bonito o que você fez, o nome que você escolheu e levar exatamente embora, né? Então, arroba não protege, domínio não protege, nome fantasia não protege. O que protege é o registro. Pesquisa. Perfeito, Jaque. Paulinha, olhando para sua câmera, como que os empresários te encontram para que eles possam desenvolver suas artes, sua identidade visual, sua logomarca? Conta para eles. No Instagram, eu estou como @paula.araújo.designer e o meu WhatsApp é 11 98603 9390. Maravilhosa! E você, Jaque, também olhando para a câmera, conte para os empresários como que eles te encontram, para que eles possam proceder com o registro de marcas. Me encontram no Instagram com @continuar marcas e patentes ou no WhatsApp, que é o 11 91649 8730. Gente, estamos chegando nos minutos finais. Foi maravilhoso compartilhar, meninas, esse tempo com vocês. Vocês trouxeram informações valiosas. É de fato uma honra ter vocês aqui à mesa do Movie Talks, de ter realmente essa conversa, esse bate-papo. Foi precioso para mim, viu? Gente, se lembre, este foi mais um episódio do Movie Talks com conteúdo de alto valor para você. Aproveita para indicar o nosso canal, compartilhar este conteúdo. Se lembrando sempre que aqui é onde conversas acontecem para te mover e mover o seu negócio. Nos vemos na próxima terça-feira, às 20 horas, com o próximo episódio. Tchau, tchau.